concursando! E aí, beleza? Sejam todos muito bem-vindas à nossa live de hoje. Nossa live de hoje, sempre, né, com convidados especiais. Hoje, uma super convidada, a doutora, né, porque é a doutora quem fez, verdadeiramente ama a doutora. Quem fez doutorado é quem deve ser chamado de doutor. A doutora Isabela Fortunato, ela que tem doutorado em língua portuguesa, vai nos brindar com seus conhecimentos sobre memória. Então, avisa aí os amigos que Tia Ju está ao vivo para a nossa super live de hoje. E eu já vou chamar aqui minha convidada. Autorização. Oi! E aí, beleza? E aí, mulher, esse cabelo? As pessoas que mudam o cabelo, tu virou loira também? Ah, virei tudo. Tinha que dar uma mudada, né? Não, tem horas que a gente precisa mudar mesmo. Vamos esperar o pessoal chegando aí, né? O Instagram leva uma vida para avisar que a gente está online. Mas gostei muito de ver a tua mudança, né? Me inspirei também, não vou dizer que não me inspirei também. Às vezes é bom a gente dar uma variada, né? Para dar uma iluminada, aquele cabelo sempre a mesma coisa. Eu tenho a mesma cara desde a adolescência. Eu falei, não, chega, vamos fazer alguma coisa aqui. Ai, só que agora é com mesmo. rugas. Não tem nada. Mas pior que tu falou, é verdade. Eu tenho a mesma cara desde que eu tenho 15 anos. Quando o cabelo fica comprido, tava todo mundo me chamando que eu tava com cara de crente. Então, quando o meu cabelo ele fica comprido, ele fica retão. E ele realmente, fica que nem a guriazinha do chamado, assim, sabe? Vai pesando, parece uma freira, né? Exatamente. E pior que quando eu era adolescente, eu era do CLJ, né? Que é um curso de... É um grupo de igreja de jovens aqui do Rio Grande do Sul. E eu usava aquele cabelo comprido, aí eu usava o crucifixo. E eu ainda gostava de usar saia comprida, né? Então eu era crente mesmo. Não tem nem como defender, né? Ai, querida, é um prazer ter você aqui novamente, né? A nossa última live foi um sucesso. Então, quando eu estava aqui pensando em quais convidados chamar aqui para essa maratona de lives, você foi com certeza uma das primeiras, né? Então, muito obrigada por ter aceito o convite. Nosso papo foi ótimo aquele dia, né? E hoje o papo vai ser melhor ainda, né? Porque eu já vi aqui os nossos tópicos, né? Eu já curti aqui, já quero te ouvir, né? Então, vamos só esperar o pessoal entrar um pouquinho, né? Enquanto o pessoal entra, eu vou dando alguns avisinhos, tá, gente? Amanhã tem a minha live de aniversário. Vocês não vão me deixar sozinha no dia do meu aniversário, né? Amanhã tem live de aniversário, às 8h30 da manhã. Vou fazer a live, depois eu vou pegar meu carro e vou passear por 4 cidades, já que não dá para fazer festa. Então, eu vou ver as pessoas. Eu vou visitar as pessoas. Que ninguém pode Vai visitar. assim, me dá parabéns. Isso, eu vou visitar as pessoas, né? Já que eu tô de férias, é no meio da semana, então eu vou pegar meu carro e vou dar uma passeada por aí. Tá? Então amanhã, live de aniversário, às 8h30 da manhã, com o sorteio de Vademecum, tá? Eu sei que vocês vão vir espontaneamente, né? Mas aí, por causa disso, eu botei o Vademecum de sorteio, assim, porque 8h30 da manhã tem que ter um incentivo, né? E tá rolando o projeto Futuro Aprovado, tá, gente? O link tá lá na bio, o link de inscrição. É totalmente online, gratuito. As aulas vão ficar disponíveis até o dia 6 de junho, tá? Então, são 3 aulas para você realmente... A primeira aula já está liberada, né? Eu falo sobre o círculo vicioso da reprovação, tá? Para você identificar se você está nesse círculo e como sair desse círculo vicioso. E a segunda aula que vai entrar no ar amanhã, eu falo sobre o método ativo de estudos, que tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje. Sim. E te ensino o meu ritual de estudos, como você realmente estudar de forma ativa. E a terceira aula, que vai ao ar dia 4 de junho, eu vou te dar um passo a passo de como organizar o seu horário
de estudos, tá? É totalmente gratuito, mas tem que se cadastrar. O link tá lá na bio. Depois da live, você vai lá, se inscreve e já assiste a primeira aula. Isa, a palavra tá contigo, mulher. Vamos lá. Vamos! Então, eu tenho um problema muito sério em falar em memorização, né? Porque eu fico pensando, ai, por que a gente tem que memorizar as coisas, né? Por que a gente não aprende as coisas, a lógica das coisas, para não ter que memorizar? Mas tem assuntos e assuntos, né? Tem assuntos que realmente a gente precisa decorar algumas coisas mesmo, não tem muito o que entender, né? Tem que mesmo saber. E tem outras coisas que a gente consegue entender, né? Tem relação de causa e consequência, tem algum tipo de relação que a gente consegue entender, né? Então, antes de mais nada, Ju, o que eu quero dizer é, a gente tem que sentar com o livro na frente, livro, apostila, whatever. A gente tem que sentar e saber para que a gente quer ler aquele texto. Como a gente quer ler aquele texto. Qual é o objetivo de ler aquele texto. Vou contar uma historinha aqui só básica sobre concurso também, mas sobre prova oral. Quando eu fiz o meu concurso para tradutora, tradutora e intérprete, né? Então, na prova oral de intérprete, eu li o texto. Ela me deu 5 minutos para ler um textinho, era pequenininho, eu li o texto para traduzir, né? Aí, quando passaram os 5 minutos, ela falou assim, o que dizia o texto? Eu não sabia. Eu não sabia porque eu fui lendo palavra por palavra. Exatamente, não sabia com qual objetivo tu estava lendo o texto, né? Para mim, isso era um concurso de tradução, né? Eu ia traduzir. Não que eu tivesse que resumir o texto. Então, eu não li para resumir o texto. Eu não li para entender o todo do texto. E aí, quase que eu me ferrei, né? Quase. Mas aí elas me ajudaram a recuperar ali e eu recuperei. Mas elas também deveriam ter avisado o objetivo daquele texto, né? Porque isso é absolutamente necessário, a gente saber o porquê. Então, só dando um exemplo aqui... Oi, fala, pode falar. Não, e já complementando, né? Uma dica que eu sempre dou, por exemplo, para resolução de questões discursivas, tá? Por exemplo, quando tem estudo de caso, ou então, assim, quando tem o tema para redação, ou um enunciado para você fazer uma peça, né? Que concurso de carreiras jurídicas geralmente tem a fase de fazer uma peça, né? Uma peça, um parecer, uma petição, uma própria sentença, né? Todas essas formas de questões subjetivas, discursivas, a orientação que eu sempre dou é, antes de você ler todo o enunciado, os textos norteadores, os textos inspiradores, né, que provas de redação geralmente têm, antes de você ler tudo isso, lê a última frase lá embaixo. Tá? A última frase do enunciado da questão, do direcionamento da peça, do estudo de caso, lê a pergunta final, o enunciado, porque lá está o comando. Tá exatamente o que faltou, né, nesse teste que tu fez. A orientação, o motivo pelo qual tu vai ler todos aqueles textos, todos aqueles detalhes ali da situação, problema que tu vai ter que resolver. Então, lê para sempre... não perder tempo, né? Porque senão vai perder tempo lendo e relendo. Isso, é sempre o enunciado final, que no enunciado final está o comando da questão, que vai fazer o quê? Direcionar a leitura do texto, né? Do texto ali do estudo de caso ou dos textos inspiradores. Ele te dá esse direcionamento. É verdade. Grande verdade, até para não perder muito tempo, porque quando a gente lê de uma forma e a gente percebe que não entendeu o texto do jeito que deveria entender, a gente tem que voltar. E aí a gente perde tempo. Então a ideia é não perder tempo. A ideia aqui é exatamente a gente economizar tempo. Então a gente já vai para o texto sabendo o que a gente quer. Isso é muito importante. Muito, muito, muito. Lembrando de uma coisa também. A memória, ela é feita para esquecer. Ela esquece as coisas. Ela não quer gastar... O cérebro não quer gastar energia lembrando das coisas. Lembra sempre disso, galera. Isso é muito fundamental. Boa noite. Boa noite. Então já vai sabendo disso. Quando a gente já vai partindo dessa premissa, a gente já vai no texto ou anotando, ou grifando, ou fazendo um mapa mental. A gente já vai para o texto pegando os highlights.
Mas antes disso, vamos falar de skimming e scanning, que você gostou, né, naquele dia? Skimming e scanning. Só traduz pro pessoal o que que é. Então, o scanning é escanear, né? Skimming é a própria... É o próprio método, tô escrevendo aqui. Skimming e Ah, tá. scanning. Uhum. Scanning é de escanear. Então, você meio Aham. que passa o olho pelo texto inteiro. Vamos supor que seja um livro. Você passa o olho por ele inteiro antes de começar a ler. E o skimming é uma leitura um pouquinho mais profunda. Você não lê, tá? Não chega a ser nenhuma leitura dinâmica, mas você já se atenta às partes, às subpartes, aos subcapítulos, já tenta pegar as palavras-chave. O skimming, ele é rápido, mas ele demora um pouquinho mais do que o scanning. E o Aham. skimming é o quê? Quando a gente está, por exemplo, no médico, esperando da nossa vez, a gente folheia a revista, não folheia? Ninguém precisa ler o artigo inteiro, a gente já sabe do que aquilo está falando. Então, o skimming é basicamente isso. Você vê a revista inteira, você vê aí as fotos, você vê as coisas, mas você não para ler o artigo. Então, é isso que é o skimming. Por que isso? Porque o cérebro precisa saber onde ele está se metendo. Né? Quanto mais a gente faz com que o cérebro saiba o que vem pela frente, melhor ele absorve. Então, É como, você está dando spoiler praticamente. é como se fosse um reconhecimento de campo, né? Um reconhecimento de terreno. Né? Eu sempre indico para Exatamente. fazer isso na primeira coisa, quando receber o caderno de provas, folhear todo o caderno de provas e fazer esse, aí, acho que é o caso do scanning mesmo, né? Fazer esse escaneamento, né? É, Esse passar de olhos em todas as questões para fazer esse reconhecimento dali, porque assim, a gente não lê, mas o nosso inconsciente, né? Ele já vai ali pegando algumas ideias-chave. exatamente, exatamente. Então, aí a gente já diz mais ou menos para o cérebro para que lado ele tem que ir. E ele precisa desse direcionamento. Né? O cérebro precisa desse direcionamento. Então, é bom que a gente já dá essas informações para ele se planejar, para ele poder focar e botar a atenção toda naquele assunto ali. É assim que a gente entra em flow, né? Então, esse é o primeiro passo para a gente entrar em flow, na verdade. Né? Quando a gente Sim. serve, a gente está falando aqui para concurso, Euda. Uhum. A Sim, gente está claro. falando para concurso. Inclusive, aqui não tem exatamente desses que a gente está falando. Se ele tiver subpartes e se ele tiver palavras-chave, você passa o olho pelas palavras. Não tem problema nenhum. Pelos capítulos, pelos subcapítulos e pelas palavras. Não tem problema nenhum. Só para você ver as palavras-chave, ver a estrutura do texto. É mais para você ver a estrutura do texto do que outra coisa, né? E ver para Uhum. onde ele vai te levar. Tipo, o que esse texto quer me dizer? Esse texto está me dizendo alguma coisa. O que eu quero saber dele também? Né? Então, já é uma pré-preparação, digamos assim. Uhum. Pré-preparação. Pronto. É Boa. isso. Então aí a gente pega e senta para poder ler o texto, né? Uhum. Já tá preparado, já bota a atenção ali. Então, metade do caminho a gente já fez. Metade do caminho a gente já fez. Exatamente. Eu não eu tenho alguém falou aí que tem Dislexia, foi o Braga. isso. Vai vencer sim, Braga. Eu vou te dar algumas dicas aqui para ficar um pouquinho mais fácil para você, tá? Mas só lembrando, gente, o que vocês puderem entender, entendam. Não memorizem. Porque, assim, embora o cérebro ele tenha muito espaço de HD, ele tem muito espaço. Ele tem espaço para não sei quantos dias de filme, se fosse o caso. Mas ele vai esquecendo. Por quê? Ele seleciona a quantidade de informação que ele quer lembrar. Então, para a gente lembrar, na verdade, o grande passo é a revisão. Então, vamos dividir aqui nossa live em a leitura, o primeiro estudo, né? Que a gente faz esse pré-estudo, essa marcação. Quem é de fichamento, fichamento. Quem é de resumo. Quem é de mapa mental, de mapa mental. Só falar um pouquinho aqui dessas três formas, né? Uhum. O resumo, gente, é uma função cognitiva, tá? Então, é uma função do cérebro mesmo que
faz com que a gente entenda o todo do texto, do início ao fim, o todo, e consiga, pelas nossas palavras, de forma, não digo narrativa, mas de forma corrida, né? Em texto corrido, falar a essência daquele texto, o essencial que aquele texto tem. Isso é uma questão cognitiva, isso é um exercício maravilhoso para vocês fazerem no cérebro, tá? Ler e depois resumir com poucas palavras. Pouquíssimas palavras. Isso é o maior exercício que tem. Melhor do que escovar o dente com a mão esquerda. Vocês já viram isso? Que é um exercício para o cérebro? Já ouviu falar isso, Ju? Uhum, sim, muito já tentei fazer isso. E comer com a outra mão. Comer com a outra mão também. Aliás, eu treinei tanto comer com a mão esquerda que hoje eu como com a mão esquerda e não com a direita. Boa. Assim a gente tá realmente treinando o cérebro, que é altamente treinável, tá, gente? Vamos lembrar disso. O cérebro é altamente treinável. Então, quanto mais a gente estuda, mais fácil a gente entra em flow, mais fácil a gente memoriza. E para memorização é absolutamente necessário a gente ter um arcabouço teórico. Então, quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente ler aquela matéria, mais fácil fica de memorizar o que tem que memorizar. Certo? O fichamento, que é o meu preferido, eu vou ser sincera, meu preferido é o fichamento, que é em tópicos. E no máximo, assim, de texto, 2 linhazinhas de texto. No máximo, estourando. Mas ele é todo em tópicos. Então, eu passo o olho e já vejo na minha revisão. Isso aqui vai ser necessário para a gente falar em revisão, certo? E depois o mapa mental, que vocês já conhecem, já estão cansados de falar, não vou nem falar nada do mapa mental. O mapa mental também vai ser fundamental para a nossa revisão, mas antes de mais nada é fundamental para o entendimento. Só para deixar claro, os tipos de memória. Memória de trabalho é aquela memória que que a gente utiliza durante o dia, que a gente usa para lembrar o que tem que pegar na cozinha, né? É aquela memória rápida ali, que você faz, sei lá, 2 mais 2, 4, pá, né? E aí tem a memória... Oi. Tu tinha colocado aqui memória beta 15 Hz. 15 Hz. Pois é, então. É aquele esquema dos sons binaurais, né? Então, essa memória de trabalho a gente consegue estimular com sons binaurais beta, que estão mais ou menos nessa frequência de 15 Hz. Então, quando vocês forem colocar ali no YouTube, vocês procuram sons binaurais beta. Se vocês procurarem o alfa, por exemplo, ou teta, vocês vão dormir. Então, procura o beta, que é de 15 Hz, para vocês poderem estimular essa memória de trabalho. Certo? O que eu tô fazendo? Como é só um barulho, né, gente? O binaural beat, ele é um barulho, na verdade. Ele não é um som, né? Ele não é uma coisa agradável, não é uma música. É um som, e cada um numa frequência. Então, você pode botar, por exemplo, uma musiquinha em cima. Então, você liga o YouTube de um lado, o Spotify do outro, e bota uma musiquinha de leve para não ficar só aquele zumbido no ouvido. Né? Porque o som binaural, ele não é nada agradável. Ele só é para te botar naquela frequência e aí a musiquinha, ela consegue te relaxar, ela consegue te fazer entrar em flow e etc. Certo? Mas a maioria dos sons binaurais no YouTube, eles já vêm com uma musiquinha. Vem. Eu até não gostei com a musiquinha. Eu preferi o ruído branco. Eu também prefiro sem. Que tu falou o ruído branco, eu preferi o ruído branco. E uma coisa, eu testei esses dias um que eu achei que eu não ia gostar, que é o ruído de restaurante. Eu adoro, é o que eu tinha um jazz de café e tinha um jazz no fundo. Cara, olha, meu trabalho assim voou, sabe? E ficou agradável. Eu gosto, porque assim, eu faço toda uma fanfic na minha cabeça, né? Eu gosto de estudar na frente das pessoas para as pessoas acharem que eu sou mais inteligente do que elas, né? Então isso aí me estimula. Então eu boto o som de restaurante como se eu estivesse no meio do shopping, estudando, sabe? Tô lá, sou eu que vou passar nesses concursos tudo, vocês não. Vocês estão aí bebendo café, socializando, ninguém vai passar em nada. Eu já fico logo assim para me estimular. É aquele estímulo, né, que a gente precisa às vezes
botar assim que a gente na corda que não quer estudar, não entra nada na cabeça, a gente se dá um estímulozinho. Esse é meu estímulo. Eu fiz que eu tô assim num lugar em que todo mundo tá boiando e eu tô lá, ó, estudando pra caramba. Eu curto isso, eu curto isso. Sou inteligente demais, vocês não são. Ai, ai. Eu gosto de estudar na praia. Aliás, eu não vejo a menor graça de ficar na praia sem fazer nada. Tem que ter um livro. Tem que ter um... É o meu lugar preferido para ler é na praia. Eu não sei ir pra praia. Depois eu fiquei pensando, eu não devo ser uma companhia muito legal na praia, porque as pessoas querem ficar conversando e eu quero ficar lendo. Mas eu converso. Eu leio, Ó, converso. quando você As vier pessoas aqui pro botam aqueles, Rio, não tem isso aqueles, não, viu? aqueles malditos JBL, que eu fico tão feliz quando acaba a bateria. Mas aí você leva um ruído branco. Leva um barulho Tá branco. bonzinho, eu vou É. interagindo na conversa, lendo meu livrinho, canto um pouquinho, faço de tudo um pouco. Eu não gosto de estudar na praia porque eu não tenho como escrever. E eu gosto de ler fichando. Outra coisa, tá, gente? Mas eu levo. Você Aliás, leva? levo duas canetas, essa, uma marca-texto, e levo um post-it também. No Réveillon, a minha amiga, eu tava lendo, né? A minha amiga olhou pra mim, mas é muita caneta, Brasil. Meu Deus, na praia isso. Meu Deus do Na céu. praia, aqui, na praia. Eu boto uma coisinha aqui, as duas na mão. Só que daí, eu realmente, não é tão fácil, não é tão simples. Aí foi por isso que eu comprei o Kindle. O Kindle. Foi por isso que eu comprei o Kindle, pra ir na praia e não levar tanta caneta, Brasil. Então, pronto, você está convidada para vir à praia no Rio de Janeiro, como se deve curtir uma praia, que é sem Kindle, porque senão te roubam o Kindle. Então é sem nada, é só a chave. É que é capaz de roubar até o livro. Então você vai para curtir a praia mesmo. Eu vou te convidar e você vai curtir a praia. Mas então, eu morei no Rio. Morei 2 anos em Copacabana. É verdade. Mas você tem que conhecer o lado de cá, que é a Zona Oeste. Vou te trazer um dia para você ver o tanto que é lindo aqui. Aqui é maravilhoso. É o Recreio? É. Ah, é lindo, lindo. Eu ia lá. Era uma viagem. É maravilhoso. Né? De morar, de ir à praia. É maravilhoso. Quase não tem JBL na praia. Ah, que isso. Mas então, a memória de trabalho a gente estimula com som binaural, né? A gente pode estimular com som binaural. E as memórias de curto e de médio prazo, cada uma tem uma função. Então, a memória de curto prazo, ela te faz entender o texto, a memória de longo prazo te faz aprender o texto, aprender o conteúdo, na verdade. Então, a gente passa por essas duas fases, por isso que eu comecei falando da primeira leitura, né? Dessa primeira fase da memorização. Opa! Mais um Fluminense aí! Mais um Fluminense! O Braga do Rio, sim. E agora, isso que tu falou, da memória memória de curto prazo, entendimento, e memória de longo prazo, a aprendizagem, né? Tem tudo a ver com o que eu vou ensinar na segunda aula amanhã do Projeto Futuro Aprovado, que é o método, meu método de estudo ativo. Eu explico também como funciona o ciclo circadiano da aprendizagem. Perfeito. Né? Então, são as 3 fases: o entendimento, a aprendizagem e a fixação, né? E o ideal é que tudo isso ocorra nessa ordem em 24 horas. Por isso que circadiano, num dia, né? E que tem tudo a ver com sono, né? Eu até coloquei aí que a gente vai ter que falar de sono, porque também é importante para a memorização. Uhum. Todas elas, Euda, você pode desenvolver todas elas, porque a gente pode malhar o nosso cérebro. Então, a gente pode estimular o nosso cérebro. Mas olha, por exemplo, eu vou dizer meu avô. Meu avô, até ele ficar cego, ele leu muito, muito. Ele lia muito. Então, ele demorou muito a ficar cego, até uma doença, a morrer. Ele morreu quase 100 anos. Quanto mais a gente estimula o cérebro,
mais a gente tem possibilidade de não ter nenhuma doença, né, nenhuma doença mental, tipo, eu ia falar Alzheimer. eu ia falar Parkinson, não é Parkinson. Alzheimer. Aqui esquece, Alzheimer. Alzheimer. É Essa que isso. tá te dando agora? Exatamente. Essa aqui eu já tô assim, já tá metade do cérebro já tá tomado. Não, exatamente, porque quando tu tá ativando o teu cérebro, tu tá causando o quê? Neurogênese, né? Todo o aprendizado, né? Quando tu estimula o conhecimento, a aprendizagem, tu tá criando novas sinapses, provocando sinapses, né? Causando novas trilhas, Novos reconfiguração. caminhos neurais, né? Isso, reconfiguração das redes neurais e estimula a neurogênese, né? Que é o nascimento de novos neurônios. Né? Que a gente achava que não tinha, mas existe. A gente continua produzindo neurônio, sim. Que a gente achava que só produzia até os 7 anos, né? Não sei se você é dessa época. Eu sou dessa época. Não sabia. Não, e uma coisa que estimula muito a neurogênese, por exemplo, é a atividade física. Exercícios, tá? Por isso que, claro, você que está estudando para concurso público, eu sei que a rotina ela é exaustiva. A maioria trabalha e estuda ainda. Claro que não sobra tempo para ir, por exemplo, todos os dias na academia. Mas se conseguir umas 2, 3 vezes por semana, já está excelente. Porque quando tu tá fazendo atividade física, tu libera um neurotransmissor, acho que é BDTNF, uma coisa assim, não sei se é bem assim, que é um neurotransmissor que causa neurogênese, que causa a renovação das células cerebrais. Por isso, né, a gente acha que não tem nada a ver, né? Mas por isso que fazer atividade física estimula estimula a tua neuroplasticidade, né? Que é a tua capacidade aí de absorção de novos conhecimentos. Olha só, quando não for à academia, o conselho que eu dou, e que é um conselho do Milagre da Manhã, é fazer uma atividade por 1 minuto, 10 minutos no máximo. Pular uma corda, fazer um jumpzinho, dançar uma música loucamente, que é o que eu faço. Eu boto, tipo, sabe aquela música do Flashdance? Que ela fica correndo? Então, eu boto aquela música, fico correndo. São 5 minutos para o meu corpo produzir e acordar, né? Produzir exatamente essa quantidade de hormônios e de neurotransmissores para poder começar meu dia. Senão eu não começo meu dia, né? Se eu não caminhar ou se eu não fizer alguma coisa, meu dia meio que não começa. E eu adoro sair da cama e cair do escritório. Então eu tenho que me policiar muito exatamente por isso. E aí a gente já pode até fazer um spoiler, então. A alimentação também está dentro disso tudo, né? Então sono, alimentação e atividade física, infelizmente, galera, vocês têm que colocar isso dentro do calendário de estudo de vocês. Não é uma coisa a mais, porque eu acho que a gente pensa que a parte do estudo é só o estudo, né? Pegou as apostilas, pegou o livro, separou o material, pegou os PDFs, botou numa pasta, leu, fez o mapa mental, tá estudado. Não, vocês estão na metade do caminho ainda. Estão na metade do caminho. Porque o que vai fazer você aprender e memorizar é a revisão. Então, não adianta. Não adianta vocês acharem que, se der, eu reviso. Não. Tem que fazer um calendário já com a revisão incluída. Então, pensem bem nisso. Pensem direitinho nisso. E lembrando que tem matérias que você sabe mais e matérias que você sabe menos. Então, as matérias que você sabe um pouquinho menos, você vai ter que revisar mais. E as matérias que você sabe mais, elas vão servir para dar de base, né, para essas que você sabe menos. Eu não sei bem quais são as matérias para o pessoal do direito aí. Mas deve ser tudo discursiva também, né? É que nem minha área, né? É tudo leitura pesada. Tem muita coisa. Essa questão, assim, de coisas que é melhor tu entender o mecanismo e a lógica, às vezes se aplica mais para as matérias exatas, né? Tipo assim, evitar decorar, por exemplo, física, matemática, evitar decorar a fórmula simplesmente pela fórmula e entender o raciocínio por trás da fórmula, né? Porque cada vez mais os colégios estão ensinando só a fórmula e não o raciocínio por trás da fórmula, né? Claro que nas matérias de direito, nas matérias né, discursivas, isso acaba não se aplicando muito, mas tem muita coisa no direito. Muita coisa, nem tudo. Muita coisa no direito que tem lógica.
que tem lógica. Eu não sei se vocês vão por esse caminho, mas eu acabei indo para a história exatamente por isso, porque eu percebi que na língua portuguesa, todas as exceções eu conseguia buscar na história. Então, na história da língua, eu conseguia pegar exatamente todas as exceções. Porque a gente fala, né? A língua portuguesa é muito difícil, tem muita exceção, bababá. Mas as exceções, elas estão todas na história da língua e você consegue entender. Né? Tipo, magríssimo e magérrimo. Magérrimo é latim puro, ele veio do latim do jeito que ele tá. É que o resto evoluiu. E o magérrimo não. Que não é nem magérrimo, é macérrimo, na verdade, né? De macro. Nossa, é maravilhoso. Então, não sei até que ponto vocês podem fazer esse tipo de associação também. Vamos falar de associação, então, logo? Vamos. Vou pular para associação. Terminamos a parte do primeiro estudo. Vamos passar logo para memorização agora, propriamente dita. Gente, uma das melhores formas de memorizar alguma coisa é fazer algum tipo de associação. Né? Aquelas musiquinhas que a gente fazia na escola. Nada mais é do que associação, né? Pra gente poder lembrar. Eu sempre tive muito problema com essas musiquinhas, porque eu adorava elas, adorava. Só que eu tenho um problema, eu não consigo decorar a letra de música, eu sempre canto errado. Se eu for cantar Hilarie, eu vou errar a letra da música, tá? Então, assim, eu sou aquela pessoa que sempre canta errado, né? Como é que é aquela... aquela do Ioana Dance, não sei o que, de biquíni, que não é nada a ver. Eu sou aquela pessoa que sempre canta a letra errado. Tipo assim, né? Que eu só tem tipo o Roberto Carlos. Tocando o B.B. King sem parar. Você tomando de biquíni sem parar, exatamente. Né? Eu sou que nem o Roberto Carlos. O Roberto Carlos tem o quê? Fez aqui 80 anos e ele erra a letra da música, gente. Fica ali o visor passando a letra da música porque ele erra a letra da música. Eu sou assim. Então, aí eu adorava as musiquinhas do colégio para decorar as coisas, adorava. No concurso também tinha uma professora de previdenciário, quer dizer, as previdenciários ela tinha músicas de administrativo. E eu adorava, só que eu trocava a letra da música. Não adiantava para memorizar. Galera, não usem a Ju como exemplo, por favor, não usem. Eu trocava a letra da música. Pelo menos a musiquinha, por favor. Mas olha só, sem ser a musiquinha, a gente tem o Palácio da Memória, né? Que é basicamente a gente associar coisas que a gente tem que decorar e não tem jeito a partes do nosso corpo, por exemplo. Né? Então, a gente fazia meio que uma musiquinha dentro da nossa cabeça para lembrar coisas com parte do nosso corpo. Então, pé, joelho, bacia... umbigo, peito, ombro, cabeça. E aí você vai associando palavras que têm a ver com o assunto a essas partes do corpo. Ou você faz o percurso da sua casa e cada cômodo vai ser uma associação com alguma parte do conteúdo que você precise lembrar. Então, você entra, tem um corredor, sala, cozinha, escada, escritório, quarto, outro quarto, varanda, não sei. E aí, esse caminho da sua casa, você vai associando, né? Associar sala, você associa alguma coisa que pode ter alguma coisa a ver com a sala. Sei lá, é grande, você associa com a sala. A cozinha, você associa com alguma outra coisa. Então, você faz o percurso de casa, você lembra a ordem e você lembra essa associação. Mas lembrando que isso tem que repetir. Gente, o cérebro não aprende nada sem repetição. Nada, ele só aprende por repetição. Porque a gente tem que fortalecer aqui esse caminho neural, né? Essa trilha neural que a Ju estava falando. Se a gente não repetir, a gente não vai fortalecer esse caminho, tá? Porque quando os neurônios fazem as sinapses, eles precisam, digamos assim, colar bem para poder fazer as sinapses. Né? Quanto mais eles colam, mais energia passa ali, mais eletricidade passa ali. Então, mais fácil fica a gente fazer aquele raciocínio. A Elda tinha perguntado, né, antes, o que é mais fácil você exercitar. Tudo isso, para mim, é entrar em flow. Para mim, é o melhor exercício que tem. É entrar em flow. É você entrar dentro do texto como se não tivesse nem tempo nem espaço. Desculpa, Ju.
Não, posso dar um exemplo desse do Palácio de Memória, que eu tenho um exemplo que eu decorei para direitos sociais, o artigo 6º da Constituição. Posso falar? Pode. É um trajeto que eu fazia ali na faculdade. Tá? Eu estava caminhando na Avenida Oswaldo Aranha, aqui de Porto Alegre, perto do Instituto de Educação. E aí eu me machuquei, cortei o dedo e fui para o HPS, no pronto-socorro, cuidar da minha saúde. Aí fiquei lá um tempão, já estava na hora do almoço, fui cuidar da minha alimentação. Aí fui ali no restaurante, tratei da minha alimentação, já estava no horário do meu trabalho. O meu trabalho fica perto da minha moradia. Então, eu podia ir de transporte público, mas eu preferi ir caminhando para cuidar do meu lazer, porque ali tem muita segurança. Ali aonde? Ali perto do INSS, onde sempre tem uma filinha de mulheres grávidas com as suas crianças e velhinhos desamparados. E aí, isso é o quê? Eu entendi que tem saúde, Artigo alimentação. 6º, artigo 6º da Constituição Federal, direitos sociais. Educação, saúde, alimentação, moradia, trabalho, lazer. Transporte, segurança, auxílio à proteção à maternidade e à juventude e proteção aos desamparados. Maravilhoso. É exatamente isso. O palácio é exatamente isso. Então, Braga, para você que tem dislexia, talvez esse seja um método bem legal para você poder decorar certas coisas. Porque associação ao trajeto, né? Ou ao trajeto ou ao corpo, né? Você pode fazer isso. Até mais, né? Boca, nariz, olho, cabelo. Você pode, se você precisar de mais coisa, você pode, né, diminuir a área do corpo. Pé, canela, batata da perna, joelho, coxa. Você pode fazer esse tipo de associação de baixo para cima, de cima para baixo, não tem problema nenhum, desde que você revise, né? Você entenda essa associação e lembre dessa historinha que, por exemplo, você contou, né? Isso é muito legal, muito, muito, muito legal. Isso, tem que fazer a associação e decodificar depois, né? Porque às vezes a gente lembra só da historinha e não lembra o que significa cada coisa. Tu pode fazer no teu corpo, né? Que é o do esqueleto. Tu pode fazer no trajeto. E aí tu tem vários trajetos que tu faz todos os dias, decora. E tu pode fazer dentro da tua casa, né? Por peças ou dentro de uma peça mesmo. Olha para a estante, tu sabe mais ou menos, decora o que tem ali. Tem a TV, tem o abajur, tem ali a mesa, tem o sofá. E aí associar essas coisas na ordem na tua casa a uma lista de coisas que tu tem que estudar. Eu tô falando isso porque segunda-feira eu vou abrir as inscrições para a segunda turma do Método Aprove-se. E um dos módulos é justamente esse com as técnicas de memorização. Eu ensino todas essas técnicas lá de associação para vocês aplicarem aí para conseguir decorar, né? Principalmente, por exemplo, para aplicar isso num artigo grande, né? Eu dei esse exemplo curtinho do artigo 6º. O artigo 6º só do caput, né? Mas tem artigos na Constituição com 20, 30 incisos, né? E aí você pode justamente aplicar essa associação, fazer várias listas para conseguir memorizar, decorar artigos grandes, que a gente tem muitos. Temos mesmo, imagino. Porque pobres mortais não conseguem entender. Então, eu imagino o que deva ser fazer um concurso disso, gente. Porque é complicado, é complicado. Por isso que a revisão ela é fundamental, né? Vamos falar de revisão então, Ju? Uhum. Primeira coisa, pode fazer um skimming de novo do seu livro, no final. Já faz um skimming de novo. Pega seu mapa mental, veja todas as partes, ou resumo, ou fichamento, veja todas as partes, veja tudo que você marcou. Tenta dar uma aula sobre isso. Eu inventei esse método, eu não percebi que eu estava inventando um método novo de memorização, mas eu faço slide como se eu estivesse dando uma aula. Eu vou pro Canva e faço slide, a louca. E eu percebi que eu memorizava melhor fazendo isso, né? Como se eu estivesse dando uma aula, né? Eu dou aula há quase 20 anos, então é uma forma mais fácil de lembrar alguma coisa, você dar uma aula, né? Ainda mais uma aula de concurso. Como eu fiz muito concurso para docente.
tá fazendo esses slides para gravar vídeos? Eu tô fazendo, sim, também. E para gravar... artigos também, para poder escrever artigos. Né? E os tá. cursos também. Então, eles servem para tudo. E como eles são mais lúdicos, assim, eles têm mais proximidade com o mapa mental, tem a cor, tem as figuras, tem tudo, tem foto, tem tudo. Para mim é muito mais fácil. Então, essa também é uma alternativa, né, de revisão. Tipo, será que eu consigo montar uma aula lógica com isso daqui? Quando eu... Exatamente. Agora que a gente tem o vídeo, Elda, a gente grava e revê. Muito simples, muito simples. Mas eu também já fiz muito isso. Melhor forma de treinar para prova oral. Hoje em dia, com gravação de vídeo, depois tu assiste, tu fica contando quantos né, quantos tipo, quantos tu fica falando, e aí tu aprende. Porque se a gente vai só gravando, a gente não ouve. Agora, grava uma resposta, treina uma resposta de prova oral, gravando, depois escuta e anota quantos né, quantos tipo, tu falou, pô, vou falar tipo numa prova oral, tipo isso. Doutor, não dá. Mas é o tipo de coisa que a gente, né, fazer tipo Thaís, né? A Thaís do Big Brother que falava tipo... Exatamente, né? Assim. Passar por planta. Mas é o tipo de coisa que a gente, é o tipo de gafe que a gente tem, que a gente não tem consciência, a gente fala sem perceber. Mas se a gente se gravar e se ouvir, a gente percebe. E aí, quando a gente estiver falando, aí quando a gente sentir a vontade de falar um né, a gente não fala. E, né? Não, o pior problema, eu tenho o problema do daí. Daí. Eu adoro daí. Vamos fazer. Eu adoro. Tá, e aí a gente vai fazer a live e daí. Quando eu cheguei no Mato Grosso, eu combinava as coisas com as pessoas. Tá, então vamos lá no restaurante. Tá, eu faço então a reserva do restaurante daí. Aí elas ficavam me olhando. E daí o quê? Não, daí nada, acabou. Eu também fico esperando. Daí o quê? E não, daí nada, acabou. Daí... É só um som, né? Não tem significado, é só um som. É ponto. Daí é ponto. Adoro. Agora, só lembrando aqui, a Elda, Ju, ela também é do GT, não é, Elda? Não é da minha turma. Eu acho que eu fiz um avançado com a Elda, gente, 1 minuto só. Eu acho que eu fiz um avançado com a Elda. Isso aí, a Ju também é do GT, cria do Jerônimo. Sim. Pronto. Vamos, somos todos coaches criacionais. Nós criamos a nossa realidade, gente. Exatamente. No caso aqui, estamos criando nossa realidade no emprego público. Para conquistar nossa estabilidade, porque é um valor muito forte pra gente. Então, vamos lá. Exatamente. Então, vamos lá, gente. Outra coisa que tá funcionando muito pra mim, flashcards. Boa. Tá funcionando muito pra mim para poder decorar coisinhas. Vou falar uma coisa idiota, tá? Eu tô estudando aromaterapia. Então, eu coloco as essências e coloco atrás, né, do que elas são feitas e para que elas servem. E tô fazendo o contrário também. Eu coloco as doenças, né, e depois os óleos que eu consigo usar para... Foi? Eu acho... Foi? Tá. Então, eu coloco foi uma atrás... ligação que eu recebi. Nada. Eu coloco a doença e atrás eu coloco qual é o óleo que serve. Deixa eu mostrar para vocês. Não, perfeito. Né? Eu tô fazendo isso com os neurotransmissores também. Uhum. E aí, o que eu faço? Eu deixo o bolinho tá aqui. Todo dia, que aí começa a minha revisão espaçada, né? Todo dia eu olho isso aqui e tento responder. Cortisol é o hormônio de quê? Papapá. Se eu errar, volta pro bolo. Se eu não errar, passa para ser revisado de semana em semana. E assim vai. Então, começo todo dia.
Quando eu acertar tudo que tem aqui, aí ele vai para ser revisado semana a semana, uma vez por semana. Então, depois de uma semana. Se eu acertar na semana seguinte, vai para uma revisão mensal. E por aí vai. E o bolinho vai ficando menor, sempre menor, até a gente decorar aquilo ali. Só assim que o cérebro presta. Muito legal isso que tu falou, né? Para o concurso, aqui tá. Por isso que a gente fala de várias técnicas de revisão. Porque algumas técnicas de revisão se adaptam mais a um tipo de conteúdo, tá? Por exemplo, flashcard. Não dá para estudar todo o conteúdo, principalmente de direito, com flashcards, mas tem muita coisa que dá. Eu sempre recomendo a utilização de flashcards para decorar conceitos, né? Que serão Eu tenho uma outra ideia para dar, que é o seguinte, pegar as questões de simulado e de exercício, colocar a questão e colocar a resposta atrás. E sim, aí, também dá. estudando os simulados dessa forma. Dá para fazer muita coisa, né? Se não for um conceito muito grande, né? Alguns conceitos assim que você precisa decorar, precisa memorizar. É muito, muito legal esse recurso. Inclusive, tem um bônus no meu curso, no Método Aprove-se. Depois vamos falar do teu bônus, tá? Mas já que tu falou desse sistema de flashcards, né? Esse sistema de flashcards, se tu colocar ele num sistema de caixas, né? Como tu falou, né? Coloca na caixa que revisa todos os dias, depois na caixa que revisa dia sim, dia não, depois uma vez por semana. É chamado de sistema Leitner Box, né? Quem criou esse sistema espaçado de revisão foi o Leitner, tá? E eu tenho um bônus lá no Método Aprove. Você adivinha de quem? Quem? Do Oliva. Óbvio! Foi ele que me ensinou a estudar com Ele gravou especialmente pro meu método, né? Eu tento chamar ele aqui lá para fazer live comigo, mas ele tá sempre me dando perdido. Ele nunca consegue vir, mas ele gravou com muito carinho lá pro meu curso esse bônus que ele explica direitinho esse sistema de flashcards com esse sistema de revisão espaçado. É um método muito bom para vocês aprimorarem a memorização de vocês. E tem um bônus dessa pessoa aí, tá? Tem um bônus maravilhoso. Nossa, é muito boa aquela tua palestra. Já assisti várias vezes, né? A Isabela gravou um bônus para o Método Aprove-se sobre procrastinação e produtividade. Gente, é maravilhoso, né? Se vocês estão gostando dessa live, então o bônus ela preparou com o maior carinho. Tem muito conhecimento, muitas técnicas de produtividade e combate à procrastinação nos seus estudos, né? Então, realmente te agradeço muito, que ficou maravilhoso. Eu adorei gravar, então eu amei fazer. Eu vi que tu te divertiu horrores gravando. Muito, muito. Eu me divirto muito. Muito mesmo. Gravou às 4 horas da manhã, né? Eu tive uma insônia, me emperequetei toda e fui gravar vários bônus. Eu gravei vários vídeos ao mesmo tempo, todos eles. Fui mudando de roupa, mudava a cor do batom, prendi o cabelo. Bom, pelo menos minha insônia serve para alguma coisa, né? Exatamente. Olha só, em matéria de memorização, deixa eu falar mais uma última coisinha. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa. Mas uma coisa que eu queria dizer, que eu queria lembrar é o seguinte. É falar do sono. O sono é fundamental para a memorização. Então, sempre que vocês puderem, antes de dormir, dar uma lida no mapa mental de vocês, ou no resumo, ou dar uma revisada antes de dormir, você sedimenta o conhecimento mais fácil do que se você não fosse, né? Se você estivesse revisando de manhã. Porque o cérebro vai funcionar durante o dia e é ali que ele, digamos assim, gruda a informação. É ali que as sinapses realmente, né? Elas sedimentam mesmo o caminho neural. Então é bom a gente revisar o que a gente estudou durante o dia à noite, para poder dormir com aquele conhecimento sendo trabalhado ali por 8 horas ou até mais. Né? Durante o sono, né? Como tu falou, né? A gente falou de 2 etapas da aprendizagem, né?
Primeiro é o entendimento, né? A memória de curto prazo. Daí depois, de fato, a aprendizagem, né? A memória de longo prazo. E a terceira fase do processo de estudo, né? Do ciclo circadiano de aprendizagem é a fixação, que ocorre durante o sono. Porque é no sono que vai... É como se... Assim, ó, novos conhecimentos que a gente adquiriu durante o dia seria como se fosse pequenas pecinhas num quebra-cabeça. E aí, Exatamente. à noite, né, quando o cérebro tá estável, né, quando o cérebro tá sem movimentação, porque a gente está sem pensamentos, a gente está ali dormindo, né, em repouso, né, então muitas neurotransmissores, muitas coisas param de se movimentar. E aí ocorre o quê? Essa reconfiguração das redes neurais. É como se Exatamente. encaixasse as pecinhas no quebra-cabeça e consolidasse, né? Encaixasse mesmo, passasse uma cola para aquelas pecinhas se encaixassem ali. É durante o sono, É durante o sono que vocês, acontece. O porque sono vocês de estavam noite, tá, agitados. gente? O sono de noite. Não adianta achar que dormir 7 da manhã até 5 da tarde vai fazer a mesma coisa, porque não vai. É o sono da noite. Então tem que tomar cuidado com isso. Tiago, olha só, não é você estudar antes de dormir. Não façam isso, galera. Não façam isso. Inclusive, se eu tiver que dar um conselho de produtividade, acordem sempre no mesmo horário, comecem a estudar sempre no mesmo horário. Comecem bem o dia de vocês. Tá? Se vocês têm oportunidade de só estudar e não trabalhar, às vezes as pessoas têm essa oportunidade. Primeiro, já acorda agradecendo por ter essa oportunidade. Primeira coisa, logo de cara. Eu arrepio toda, ó. Porque, assim, só a gente sabe como é que é difícil você estudar para um concurso trabalhando e fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. E ainda assim as pessoas fazem. Então, quem tem essa possibilidade já agradece. Quem não tem, agradece também. Então, vamos começar nosso dia bem, acordando sempre à mesma hora. Eu não digo acordem cedo. Eu não gosto de falar isso. Embora a gente se sinta melhor acordando cedo. Mas acordem sempre no mesmo horário, o mesmo fim de semana. Acordem no mesmo horário, agradeçam, façam algo agradável. Eu gosto de tomar meu café na varanda. Eu tomo meu café na varanda, eu começo meu dia bem. Na hora que eu sento para trabalhar ou para estudar, eu tô plena. E aí eu entro em flow com uma facilidade enorme, porque eu tô estudando e eu sei exatamente onde eu quero chegar. Mas a questão, Thiago, é o seguinte: é você revisar o que você estudou de manhã, durante o dia, à noite, antes de dormir. Não é estudar à noite, porque isso não é necessariamente. Se você for estudar à noite, vamos supor que você trabalhou o dia inteiro. Chegou 7 horas em casa. Estuda de 7 às 10. Depois só dá uma olhada no seu mapa mental antes de dormir e ponto. Não faça mais do que isso. Não estude antes de dormir. Vá tomar teu banho, tira tudo da cabeça. Quando você vai revisar seu mapa mental, quando você for dormir, você revisa o mapa mental de leve e depois sono. É bom, né? Teve uma live com a Milena Carbonari. Aliás, vai ter live com a Milena semana que vem, dia 8, se não me engano. A Milena gravou também um bônus sobre ansiedade. E ela fala sobre, assim como a gente fala, né, de ritual da manhã, de rotina matinal, de ter um ritual de desligamento à noite, né? À noite. Que justamente para não causar essa euforia quem fica eufórico, né? Exatamente. Eu, no caso, eu dormia do lado da xícara de café, então não tinha essa questão de... Eu já dormi tomando café. Se eu tomar café 3 horas da tarde, eu não durmo nunca mais. Gente, que maravilha! A coisa que eu mais desejava quando eu estudava para concurso era injetar café. Eu queria desenvolver uma forma de injetar café na veia. E aí, depois de muitos anos, eu fui descobrir que existem pessoas que não reagem à cafeína. A café, que provavelmente era o seu caso. Que deve ser porque eu me lembro uma vez, eu tomava café meia-noite. Vamos tomar um cafezinho? Ai, gente. Vamos. Meu Deus do céu, se eu tomar. Eu me lembro de cenas durante a faculdade. Teve uma vez que eu tive a brilhante ideia, pior ideia que eu já tive na vida, que era dormir às 2 da manhã, ficar estudando até às 2 da manhã. E acordava às 7. Foi uma das piores ideias que eu tive, tá? Eu chegava a tomar café com Coca-Cola. Botava café solúvel com Coca-Cola e eu dormia.
Porque é esgotamento total. Então, não adianta, gente. Nada disso adianta, porque estudar com esgotamento, que memória que tu acha que eu tinha? Não adianta. Não vai adiantar, realmente. Então, Eu acho que a única coisa para ficar acordado até 2 da manhã que faz efeito é Guaraná em pó. Pelo menos para mim. Guaraná em pó era um trocinho aqui que eu tomava, que eu acho que era o que fazia mais efeito que o café. Eu tomava esse tal de Guaraná. Meninos, olha só, a gente aqui em casa, eu e o Thiago, dorme 3, 4 horas por noite. Vivemos de café. Não, tá? No mínimo, e aí, ó o que a Isabela falou do sono, tá? É no mínimo dos mínimos 6 horas para quem está estudando. Por quê? Por causa dessa reconfiguração das redes neurais, do estabelecimento do conhecimento. Vocês estão acabando com a memória de vocês dormindo menos de 6 horas. É 6 horas vocês precisam chegar no REM. Se não tiver aquele sono REM, né? Vocês não conseguem. Com 3, 4 horas de sono, vocês não chegam no sono profundo. Então, não adianta. Vocês precisam de um pouco mais de tempo para poder sedimentar esse conhecimento. Eu lá no meu perfil, aliás, gente, me segue, Isabela com S2Ls Fortunato, tá aí em cima. Me segue lá. Eu sempre compartilho, eu não sei se você já viu, Ju, eu compartilho quase todo dia o relatório do meu sono. Porque como eu tenho insônia, eu tô lutando para dormir 8 horas, né? Eu luto para conseguir dormir 8 horas, porque eu só consigo dormir 6, mas eu fico muito mal com 6 horas. Eu fico muito mal. E eu preferiria conseguir dormir pelo menos 8 horas. Sem remédio, sem nada. Porque esse negócio do café, para mim, eu tomo café de manhã, eu fico elétrica até não sei que horas. Eu fico super elétrica. Muito, Ai, muito, como eu queria. muito. Não durmo nada, não durmo nada. Mas o ritual do sono eu também faço. Primeira coisa, gente, baixar as luzes, deixar só. Eu adoro estudar na madrugada. Então acorda mais cedo, amor. Vai dormir um pouquinho antes e acorda mais cedo. Mas não estuda de madrugada ao ponto de não dormir. Mas o Braga, ele já tem uma rotina de plantão, de ser plantonista, então já tá mais acostumado. Já tá acostumado. Nossa, sua concentração Não, sim, ela é melhor por causa do silêncio. Concordo plenamente. Mas se você conseguir respeitar o seu Pomodoro, você vai ter silêncio e vai ter paz também. É botar um negócio na porta falando, estou no meu Pomodoro. Desligar celular, desligar tudo e ir para o seu Pomodoro como se não houvesse amanhã. Né? Eu já faço o Pomodoro de 1h30. Porque é o que eu consigo ficar focada. E eu também não gosto de ficar picando o tempo. Como eu já estou muito acostumada a estudar bastante, eu faço Pomodoro de 1h30 e vou ser feliz. Porque sem chance. E não adianta querer me falar no WhatsApp, vai estar lá, Pomodoro. Se tiver Pomodoro, nem fala. Que não vai Ai, que boa! Ali, a Elda botou, Pomodoro é vida. Eu também, eu adoro. Eu baixei aquele aplicativo do Forest e eu adoro. Eu realmente, muito bom. Eu gosto dos 25 minutos, né? Que eu sou elétrica, passa 554 coisas na minha cabeça. Então, se eu ficar 1h30 concentrada, né? Eu tenho um ciricutico, impossível. Mas, para mim, os 25 minutos, eles funcionam. E eu realmente produzo muito, consigo ler muito. E fica meio que um videogame ali. Fica meio que uma concorrência comigo mesmo. Quantas páginas eu li nos últimos 25 minutos, agora eu vou ler mais. Então, isso me motiva, né? Baixar processo, essas coisas. Tudo isso eu gosto muito. Deixa eu dar uma dica de Pomodoro. Tem um site chamado Cuco. C-U-C-K. Deixa eu escrever aqui. Ele faz online? Ele faz online e ele faz com gente. Então, você pode pegar uma amiga e fazer junto com ela o Pomodoro. Porque aí vocês têm um compromisso uma com a outra. Ou pode fazer um grupo enorme também. Faz um grupo grande de gente. Gente, vamos entrar no Pomodoro? Vamos. Eu e a Aline, que é minha amigona, a gente estuda à noite, né? A gente gosta também de estudar à noite. A gente pega e começa a fazer Pomodoro até 10 horas. Aí a gente vai fazendo Pomodoro de 55 minutos, pausa de 5. 55, pausa de 5. 55, pausa de 5. E aí a gente tira foto da nossa pausa, para ter certeza que a gente está fazendo pausa. Tira a foto e manda pelo WhatsApp. É muito engraçado.
Eu vi que tu tava fazendo umas lives às 8h30 da manhã, mas daí eu entrava, tu tava trabalhando. Era tipo. Não tava trabalhando, não, eu tava lendo. Eu Era tava lendo. Pomodoro? A ideia, qual é? É pegar e reservar aquela hora junto para ler, que é pro Milagre da Manhã, né? Eu faço o Milagre da Manhã bem certinho. Então, eu só tava ligando a câmera na hora que eu ia fazer minha leitura, simplesmente. Eu faço ainda. É que esses dias eu não li uma hora certinha, eu fiquei meio zoado, meio zureta. Mas eu só tô ligando na hora e eu faço sprints de 30 minutos, de 35, não, 25, intervalo 5, 25, intervalo 5. E aí, nos 5 minutos, eu fico conversando com a galera que entra. Não, tem várias gente que faz. Eu vejo ali o Vida de Titã, ele faz também Pomodoro online, assim. Já pensei em fazer também. Eu adoro. São duas coisas que eu tenho. Aliás, são três coisas que tem que fazer no meu Milagre da Manhã, na minha rotina matinal. É a meditação, é a leitura e os exercícios, né? Se for exercício físico, né? Se for cortar, claro que dá quase 3 horas de rotina matinal aí, né? Mas a gente tá com a vida ganha, então tá tranquilo. Pra mim, eu sou empresária, então pra mim tá certo, tudo certo eu sentar 10 horas pra trabalhar. E eu, de fato, trabalho 10 horas, né? Eu trabalho de 10 às 8. E eu como em meia hora, nem paro. Eu não paro. Isso é péssimo, tá, gente? Não façam isso. Mas eu trabalho basicamente 10 horas. E eu sento 10 horas da manhã. Eu acordo 6 da manhã e sento 10 horas da manhã para trabalhar, assim, plena, tranquila. Tomei meu café de boa, limpei as coisas dos cachorros, brinquei com os cachorros, sabe? Fiz minha meditação, fiz 1 hora de oração. Então, assim, fiz meu flash dance. O que eu faço quando eu não leio, não tiro minha hora de leitura? Por favor, Euda, pode puxar minha orelha. Quando eu não leio, eu faço meia hora de esteira lendo. Quando eu não consigo ler 1 hora, eu faço meia hora de esteira lendo. Que aí eu já juntei duas coisas e eu consigo fazer o Milagre da Manhã certinho. Eu fazia isso quando estava pro vestibular, de ler na esteira. Que aí você tá juntando o útil ao agradável. Ai. Entrou, Raine! Eu vi! Saudade! Ai. Menina, passou voando aqui, já passamos de 1 Cara, hora eu não de tô live. acreditando que já passou 1 hora. Mas é assim, todos os dias assim. Agora que eu tô fazendo live meio-dia, né? Que é a live do almoço. E tô fazendo a live às 7 horas. E eu programo, assim, 500 coisas pra falar. Quando eu vejo, eu entro ali, eu falando comigo mesmo, eu vou pra outro assunto. Não falei metade do que eu tinha programado pra falar. Mas Cara, assim, eu não sei como é que você tem tanto conteúdo pra tanta live. Eu vou começar agora por fazer lançamento, fazer todo dia. Eu já tô desesperada, porque eu não sei se eu tenho tanto conteúdo assim. São níveis que a gente vai alcançando, né? Primeiro fazer uma live por semana. Aí vai fazer 2 anos, vai fazer 1 ano que eu tô fazendo 2 lives por semana. Aí já fiz 3 vezes, quando eu entrei em lançamento, live todo dia. Agora, tem que ter um nível a mais de dificuldade. Agora eu vou fazer 2 lives por dia. Meu Mas Deus do céu! Aí a gente vai passando os níveis de dificuldade. A vida é um videogame. A vida é um videogame. É verdade, é verdade. Quem nasceu jogando Atari é assim a vida inteira. Eu não joguei porque não era da minha época. Atari? Não lembro. Desculpa. Quem tá de aniversário, quem tá envelhecendo sou eu, mano. É você, minha filha. Quem vai... meia-noite, faltam 4 horinhas pra você. Gente, deixa eu dar alguns avisos, aproveitar aqui a presença da Isabela para dar alguns avisos. Então, amanhã, eu vou revelar a minha idade. Amanhã, na live, às 8h30 da manhã, até a meia-noite, eu tenho 25 anos ainda. A Isabela parou de contar com 25. Eu parei 15 anos atrás. Meus 25 vão debutar ano que vem. Tá. Amanhã, 8h30 da manhã, vocês não me deixem sozinha no dia do meu aniversário, que eu vou ficar muito triste, tá? Então, assim, eu sei que vai estar todo mundo na live 8h30 da manhã e por isso eu vou fazer o sorteio. Não é o contrário, o sorteio não é uma chantagem para vocês ficarem comigo na live. Vai ter um sorteio de um Vademecum para quem ficar até o final da live amanhã.
E tá, amanhã só vai ter essa live, tá? Depois eu vou pegar o carro e vou passear por 4 cidades para passar meu aniversário com as pessoas. E tá, amanhã vai estar liberada a segunda aula do projeto Futuro Aprovado, galera. O link tá lá na bio, tá acabando a live. Vai lá, o link tá lá na bio. A primeira aula já tá liberada. Eu te explico como identificar se você está no círculo vicioso da reprovação. E na aula de amanhã a gente vai aprofundar muito do que a Isabela falou aqui. A gente vai falar sobre o método de estudo ativo, não o ritual de estudo, tá? E na sexta-feira eu vou te dar um passo a passo de como organizar o seu horário de estudos e vou te falar, né, sobre o método Aprove-se, que eu vou abrir a segunda turma na segunda-feira. Tem um bônus dessa mulher maravilhosa sobre produtividade, tem um bônus que ensina a fazer os flashcards, o sistema de memorização. Tem muita coisa boa, tem técnicas de memorização, planilha da aprovação, edital verticalizado, né? Como estudar para a prova dissertativa, discursiva, como fazer simulado, como estudar para a prova oral, tem tudo. Tem tudo nesse método. São 13 módulos que eu gravei com todo amor, com toda a alegria do mundo. E para vocês, tá? Então, se inscreva no Projeto Futuro Aprovado, que é gratuito. A primeira aula já está liberada e vão ficar liberadas até o dia 6. Olha aqui, a Leandra botou: Ju, você faz aniversário amanhã, dia 2, junto com a Sandra. Eu sei! A Sandra, a irmã dela, era minha colega aí no Rio de Janeiro. E a gente sempre comemorava aniversário juntas. Gente, esse monte de geminiano, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Ó, o Gelde botou aqui: muito obrigado, minhas tias. Vou dar meus pulos na organização. O Gelde adorou que eu falei para ele, né, que pipoca não tem perna, mas também dá pulo. Então dá os seus pulos que você tem 2 pernas. Ele adorou a frase. É verdade. Não, essa é maravilhosa. Gel, me segue, que lá eu dou mais dica também de organização, tá? Inclusive, eu sempre falo que a gente vai ter que estudar eternamente. Mesmo quando você tem um negócio, você tem que estudar. Você tem que estudar tudo que não é da tua área. Então, a gente vai estudar eternamente. Não adianta. Não adianta. Seremos todos estudantes para sempre. Então tá, querida. Muito obrigada. Gratidão. Obrigada a você por ter me convidado. Adorei, adorei. Imagina, eu adoro você falando. Eu fico aqui anotando. Beijão. Obrigada, querida. gente. Fica com Deus. Beijo. E você também. Meia-noite, vou tentar ficar acordada só para te dar parabéns. Beijo, tchau. Beijo, tchau, tchau.